Olá, tudo bem com você? Saúde da mulher é tema do De Bem com Você de hoje. Sabemos que a saúde da mulher vai muito além de questões ginecológicas e devem contemplar bem-estar físico, saúde mental e emocional. E para entender como a nossa saúde pode ficar melhor em todos os sentidos, o De Bem com Você de hoje recebe a ginecologista Helena Proni. Tudo bem, doutora Helena? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. É um prazer receber você aqui, né? Doutora, para a gente começar, por que é tão importante cuidar da nossa saúde, principalmente quando a gente fala em mulheres, né? A saúde da mulher. Sim, é fundamental esse cuidado com a saúde, porque garante uma melhor qualidade de vida, um bem-estar físico, emocional. Para isso é importante que a gente tenha um estilo de vida adequado, praticar atividades físicas regulares, evitar hábitos nocivos, uma dieta adequada, mas também não esquecer do cuidado médico. Sim. Então, ir a consultas com uma certa frequência, realizar os exames de rotina, para que a gente possa diagnosticar doenças precocemente e intervir evitando complicações. Tá certo. E quais são os principais exames ou todos os exames que a mulher deve realizar? Bom, os exames mais importantes para a mulher são o rastreamento do câncer de colo e o câncer de mama, que são, no sistema público de saúde, o Papa Nicolau e a mamografia. Também não podemos esquecer do câncer de intestino, que também deve ser rastreado a partir dos 45 anos. Ah, olha só, e às vezes fica de lado, né? Sim, às vezes é esquecido, mas também é um dos principais cânceres e uma das principais causas de mortalidade na mulher. No SUS nós temos o exame de sangue oculto nas fezes, que está disponível para todas as mulheres. Tá certo. E a senhora comentou nos bastidores que existe uma diferença do rastreamento pelo SUS e pela rede particular. Qual que é essa diferença? Exato. No SUS a gente tem alguns exames mais básicos que servem para a população toda. Então, pensando em câncer de colo, o Papa Nicolau é o exame que está disponível. Ele é recomendado a partir dos 25 até os 64 anos para mulheres imunocompetentes, a partir do momento que ela também inicia a vida sexual. Se ela não tiver vida sexual, ela ainda não faz o rastreamento. Para as mulheres imunossuprimidas, aquelas que têm comprometimento do sistema imunológico, o rastreamento começa antes, mas para a população geral, 25 a 64 anos, a coleta do Papa Nicolau. Inicialmente, anualmente, por 2 anos, e a partir do momento que ela tem 2 Papa Nicolau normais, por 2 anos consecutivos, ela pode fazer essa coleta a cada 3 anos. Olha só, essa diferença eu não sabia. Sim. E Na rede privada nós temos outro rastreamento que é recomendado por sociedades internacionais e nacionais também de ginecologia, que é o rastreamento pelo HPV, pesquisa do HPV, por PCR ou captura híbrida. É uma técnica que a gente detecta o vírus no trato genital inferior. É o vírus que causa o câncer de colo. O Papa Nicolau ele ainda é recomendado aí dos 21 aos 29 anos, segundo a maioria desses consensos, e a partir dos 30 anos até os 64 vai entrar o HPV como rastreamento. Nós podemos associar o Papa Nicolau ou não, pode ser só o HPV também, com a mesma eficácia no rastreamento. Isso seria o rastreamento do câncer de colo de útero. Temos então também o rastreamento do câncer de mama, que no SUS é com mamografia a partir dos 50 anos a cada 2 anos, até os 69 anos. E já no sistema privado é seguida a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, que recomenda a mamografia anualmente a partir dos 40 até os 69 anos. E recomenda também o ultrassom de mamas como método complementar para mulheres que têm a mama densa, ou seja, aquela mama com muito tecido glandular, geralmente mulheres mais jovens, que dificulta a avaliação da mamografia. Então, o ultrassom ele é um complemento. Para complementar, perfeito. Gente, antes de continuar a entrevista, eu preciso agradecer a tradução em Libras da Ana Furtado, que está aqui do meu ladinho. É importante falar com vocês que a TV Câmara conta com essa acessibilidade em toda a nossa programação. Eu aproveito ainda para te convidar para participar do nosso programa. Que tal você encaminhar uma sugestão de pauta ou um especialista? Para participar aqui do De Bem com Você, o endereço está aparecendo aqui na sua tela, @TV Câmara SJC.
E agora a gente vai conhecer a história da Regiane Trombi, que tem uma história de superação incrível. E ela vai compartilhar com a gente. Quem foi conferir essa história é a repórter Gabi Malaguti. Vamos conferir, doutora? A saúde da mulher é sempre um tema que acende um sinal de alerta. O câncer de mama, por exemplo, é o câncer que mais mata mulheres no Brasil. Por isso, os cuidados e, claro, a prevenção são essenciais em todo o processo da saúde e dos cuidados. Hoje a gente veio conhecer a Regiane. Ela superou o câncer de mama, mudou o seu estilo de vida e vai compartilhar um pouquinho com a gente da sua trajetória. Vamos lá? Quando que você percebeu que ia acender um sinal de alerta mesmo para você cuidar da sua saúde? Bem, em 2019, quando eu ia fazer 40 anos, eu estava super obesa e eu sou profissional de educação física e cuidava sempre dos outros e na verdade não cuidava de mim. E aí não foi algo que me incomodava, mas eu senti um carocinho, falei, nossa, preciso ir no ginecologista. E isso foi passando meses, até que um dia eu fui, realmente, depois de 6 meses. Depois de deixando para depois, depois. Nossa, meu ginecologista ficou horrorizado pela quantidade que eu poderia ter evitado, né, para não chegar ao ponto que eu tinha chego naquele momento. Como foi para você receber esse diagnóstico? Olha, na verdade, foi muito difícil, né, receber esse diagnóstico, porque a gente não sabe o que vai ser depois disso, né, qual será a nossa luta, o que a gente tem que fazer, se tá certo, se tá errado, se você vai morrer, se vai viver. É individual demais, né? É muito individual, é um processo que afeta toda a família, porém é um momento de olhar para si mesma. Então eu já fui mais para esse caminho, o momento de olhar para mim, o que eu posso fazer para ficar bem, independente do que aconteça perante esse tratamento, o que eu posso fazer para ficar bem. O que mudou na sua vida? Você mudou seu estilo de vida? Você continuou dando aula? Mudou seu comportamento? Praticou mais exercício? Como que foi? Mudei muito. Eu acredito que depois que a gente passa por um processo como esse, né, uma mulher nunca mais é a mesma. Né? Durante esse tratamento, de forma induzida, eu precisei olhar para mim. E eu me joguei nos exercícios físicos, né, com orientação médica. Eu passei pela quimioterapia, pela radioterapia, perdi os cabelos, que para uma mulher é muito difícil. Né? Tive a retirada da mama, que para uma mulher é muito difícil, né? Consegui fazer reconstrução. Não são todas as mulheres que conseguem, né? Mas isso não é um querer, mas é uma condição da gente estar bem para receber tudo isso, né? E o que eu procurei fazer para mim, para eu estar bem além do tratamento, foi as atividades físicas e a dança. Né? Me envolvi em grupo de mulheres, onde a gente se ajudava com a fisioterapia oncológica, né? Não só na questão de exercícios, mas a questão psicológica, a questão de como você vai lidar com seus filhos, como você vai lidar com seus relacionamentos, passando por um tratamento como esse. Uma rede de apoio, né? De Exatamente. mulheres que levantam mulheres. Mulheres que levantam mulheres. E é isso que eu passei. E o momento da gente se cuidar, da gente se amar, da gente se doar é agora. Né? É esse momento, a partir de hoje, a partir desse olhar. E na verdade a gente sempre dá o que a gente tem. Né? Então se a gente tem a ansiedade, a depressão, a obesidade, são sintomas que o nosso corpo já está pedindo para a gente se cuidar. E é importante a gente ter essa rede de apoio, é importante a gente ter essa amizade com a gente, com outras pessoas, saber que não estamos sozinhas, né? Que podemos nos unir num fim comum, dentro daquilo que a gente precisa. Então, se permitir. Que bom que a Regiane venceu o câncer de mama. Desejamos muita saúde para ela e, claro, né, para toda a família. Vale lembrar também que esse mês nós comemoramos o Março Lilás, mês de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer do colo de útero.
O câncer do colo de útero é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre as mulheres. A campanha Março Lilás também busca ajudar a enfrentar a doença. E segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, gente, esse tipo de doença atinge mais de 17 mil mulheres por ano no Brasil. Doutora, é um número alarmante, né? Sim. Ainda temos muito que trabalhar para reduzir esses números. Nossa, e na reportagem, né, a nossa personagem falou muito sobre rede de apoio. Então, o Março Lilás, ele também tem esse objetivo, né? O apoio da família, nesse momento que a pessoa passa por um tratamento de câncer, eu imagino que é fundamental. Fundamental, né? Tanto no diagnóstico, no tratamento, no apoio às necessidades básicas da pessoa que está passando por esse tratamento difícil. Sim. Fundamental. E de repente até a própria família também buscar ajuda, né? Para saber como que ela pode ajudar o paciente, enfim, passar por essa fase. Que passa. Sim, felizmente passa. Que bom que passa. Doutora, e a gente falou um pouquinho sobre os exames, né, para rastrear o câncer de colo de útero, que é o tema do Março Lilás, mas existem alguns outros cuidados, além dos que a senhora já falou? Sim, com certeza. Além dos exames de rotina, existem outras formas de a gente prevenir o câncer de colo. O câncer de colo é um câncer prevenível. Uma das principais estratégias que muitos países do mundo já têm adotado há várias décadas e já estão notando redução dessa incidência é a vacinação. No Brasil já tem 10 anos que as adolescentes e os adolescentes recebem essa vacina gratuitamente pelo Programa Nacional de Imunização. Olha que bacana. Então é importante que os pais levem suas crianças para vacinar, as meninas dos 9 aos 14, os meninos dos 11 aos 14 anos. É a principal estratégia para reduzir o câncer de colo, porque 80% das mulheres vão se contaminar com HPV ao longo da vida. E uma parte dessas mulheres que se contaminar vai desenvolver o câncer de colo. Entendi. Então a vacinação, ela reduz 70% dos tipos de câncer. Perfeito. Então é fundamental a vacinação. Existem outras estratégias também. O estilo de vida adequado, o sexo seguro e o rastreamento. Tá certo, olha só. Então, pais, fiquem atentos. Você sabia que a saúde mental das mulheres possui algumas particularidades em relação à dos homens? Isso se deve, gente, por vários fatores, né? São vários motivos, entre eles questões hormonais. Na volta do intervalo, a gente vai entender melhor sobre a saúde mental das mulheres com a psicóloga Paula Prado Cruz. Então eu volto daqui a pouquinho e eu espero você. Fica aí. Estamos de volta, saúde da mulher é tema do De Bem com Você de hoje. E daqui a pouquinho a gente segue a entrevista com a ginecologista Helena Proni. Porque não tem como, né, gente, falar da saúde da mulher sem citar a saúde emocional. E para entender a importância desse cuidado, eu converso agora com a psicóloga Paula Prado Cruz. Oi, Paula, tudo bem? Oi, Gisele, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. E com você? Tudo certo. Maravilha, Feliz de nosso estar aqui. mês. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Nosso mês, né, mês das mulheres, não tem como deixar de lado a saúde emocional. Muitas mulheres enfrentam diversos papéis, né? Elas atuam como mães, esposas, profissionais e cuidadoras. O que pode levar aí, de repente, uma carga emocional intensa. Como eu percebo, quais são os sinais que a mulher está sobrecarregada? Bom, muito boa essa pergunta, né? A coisa que aparece primeiro, assim, a emoção mais evidente de quando uma mulher está sobrecarregada é a irritação. E muitas vezes essa irritação vem junto com uma insônia, vem com uma ansiedade excessiva, crises de ansiedade que ela começa a ter e sem entender o motivo. Quando você vai olhar e analisar esse histórico da mulher, tem um fator também muito importante que é a falta do autocuidado. Então, ela está cuidando sempre tanto dos outros que ela não tem espaço nenhum para cuidar dela. E isso vai gerando uma série de questões emocionais que vai deixando essa mulher afogada mesmo, né? De tantas coisas que ela tem para fazer e com pouquíssimo espaço ou nenhum espaço para ela olhar para ela mesma. Então, a irritação, a insônia, a ansiedade, choros, às vezes, do nada, chora, está tão sensível que qualquer coisa chora muito.
E é importante salientar também que essa mulher, muitas vezes, quando ela está nessa condição, ela está sem rede de apoio, o que é muito fundamental para fazer com que essa mulher comece a sair desse quadro, né? É ela poder olhar para o que seria uma rede de apoio para ela. Pessoas da família, amigas que ela pode contar, algum tipo de serviço que ela consegue terceirizar, que ela consegue chamar para perto, né? E ajudar essa mulher para abrir espaço para ela, nesse lugar em que vai vir uma ajuda, ela também poder olhar para ela mesma e poder praticar alguma coisa com relação ao autocuidado. Quando começa a afetar o sono, por exemplo, é um grande problema, porque a falta do sono começa um efeito em cadeia, assim, né? Vai começando a dar problema entre um monte de coisas. Por exemplo, quando a gente dorme mal, quando a gente tem uma noite de sono mal dormida, o nosso poder de escolha no dia, né, de manhã, naquele dia, o nosso poder de escolha é afetado. Entendi. Então, se você vai escolher entre uma coisa, um exemplo, vou para academia ou não vou? Num dia que você dormiu mal, provavelmente você não vai. Você fala, não, hoje eu não vou, estou cansada. Vou escolher me alimentar de forma saudável, boa, ou eu vou comer uma coisinha mais palatável? Entendi, Paula. Então, tá certo, são alguns dos sinais, né? Bom, e já que a gente está conversando com uma psicóloga, é claro que eu não posso deixar de perguntar para você, né? Algumas dicas de autocuidado, você falou dessa importância do autocuidado para melhorar, né, a nossa saúde emocional e mental. Então, algumas dicas rápidas de autocuidado que a gente pode praticar aí no nosso dia a dia. Prática de atividade física. Então, uma caminhada na rua, uma dança, um pular corda, um andar de bicicleta, uma academia mesmo. Praticar meditação. Hoje em dia é fácil buscar na internet meditação. Fazer psicoterapia. Fazer alguma atividade em grupo com outras mulheres, com outras pessoas, que você vai poder conversar e vai poder, né? Às vezes escrever sobre a emoção também já ajuda bastante. Tá bom, Paula. Olha, muito obrigada. A gente está cheio de reportagens aqui. Ainda tem a doutora para a gente continuar aqui no estúdio. Então, foi um prazer falar com você e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, viu? Tchau. Tchau, um abraço. Bom, a psicóloga falou muito desse autocuidado, né? Mas voltando agora para a parte clínica, que é o nosso tema aqui do Março Lilás. Existem alguns sintomas que pode identificar que o câncer já chegou no colo de útero? Quais são esses exames? Os sintomas, eles geralmente aparecem mais tardiamente. Esse é o grande perigo da maioria dos cânceres e do câncer de colo, inclusive. Então, por isso, precisamos rastrear. Um câncer mais avançado pode sim dar alguns sintomas. Tá. Um sintoma pode ser o sangramento na relação, pode ser um sangramento anormal na menstruação, uma dor pélvica, um corrimento com odor diferente, perda de peso, perda de apetite. Então, na ocorrência de qualquer desses sintomas, é sempre importante que a mulher procure auxílio Mas médico. também pode ser uma outra doença, né? Não quer dizer que esses sintomas são câncer, né? É um sintoma de um câncer, para não preocupar as mulheres. Sim, podem ser outras doenças também. Sim, que afetam. Geralmente, quais as doenças que afetam ali essa região do útero? Podem ser infecciosas, a doença inflamatória pélvica, endometriose, mioma, sim. É algo mais simples, mais tranquilo de cuidar. E lembrando que hoje, com a medicina tão avançada também, o câncer, graças a Deus, felizmente, tem cura, né, doutora? Tem chance de cura, sim. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o climatério. Aquela fase que a mulher está deixando a vida fértil, né, e está entrando na menopausa, e isso mexe com a cabeça de todo mundo. Sim. Quais são os sintomas e como enfrentar esse período? O climatério ele não é uma doença, mas ele é um período difícil para a maioria das mulheres, porque ele vem acompanhado de uma série de sintomas. O climatério acontece quando o nosso ovário ele entra em falência, acaba ali a sua reserva e a gente deixa de produzir o estrogênio, vai caindo essa produção. E é a falta do estrogênio que causa essa série de sintomas. O principal deles é o fogacho, aquela onda de calor que vem aqui em cima no tronco. Irregularidade da menstruação também pode ser o primeiro sinal de climatério, aquela menstruação que começa a espaçar, a mudar o padrão. Tá. Doutora, olha, a gente pode voltar a falar do climatério no próximo bloco, porque antes de encerrar esse bloco, eu preciso chamar
uma reportagem da Caroline Silva. Ela foi conversar com a coordenadora do Núcleo de Saúde da Mulher do município, aqui de São José dos Campos, para saber quais são os serviços realizados na nossa cidade para as mulheres da nossa cidade. Então, vamos conferir rapidinho, a gente já volta a falar do climatério, tudo bem? Claro. Oi, Gisele, tudo bem? Bom, já que o assunto é saúde da mulher, é importante a gente falar também sobre as políticas públicas, né, voltadas para as mulheres. Aqui em São José dos Campos, a Prefeitura realiza ações e serviços voltadas para a saúde da mulher e sobre isso a gente vai conversar com a médica, a doutora Valquíria Roveran, que é coordenadora do Núcleo de Saúde da Mulher aqui na cidade. Bom, Valquíria, vou começar perguntando, né, quais são esses serviços de saúde prestados aqui na cidade e onde que a mulher ela pode buscar por esse atendimento? Olá, a mulher ela pode buscar esse atendimento na unidade básica de saúde. Os serviços prestados são de prevenção do câncer de colo de útero, que é o exame do preventivo, o exame de mamografia, que é preventivo para o câncer de mama, e também testes rápidos para as doenças sexualmente transmissíveis e as consultas mesmo de rotina ginecológica. E quais são os programas realizados para atrair o público feminino, né? Aqui na cidade a gente sabe que tem o Bem Me Quero, né? O programa Bem Me Quero, se você puder falar um pouco sobre ele, por favor. O programa Bem Me Quero, ele foi criado há um ano. Ele acontece sempre um sábado por mês, geralmente no segundo sábado do mês. Acontece o ano inteiro e é justamente aos sábados para poder a mulher que trabalha, a mulher que não consegue ir no horário de rotina da UBS, conseguir fazer os seus exames de rotina. Obrigada, doutora. Bom, Gi, é isso. É importante a gente falar sobre a saúde da mulher durante todo o ano, né? Não só durante o mês de março, que é o mês aí destinado às mulheres. E eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Carol. E você aí de casa, está cuidando direitinho da sua saúde? Faz os exames de rotina, se alimenta bem, pratica atividades físicas? A repórter Ellen Camargo foi para as ruas para saber como as mulheres estão cuidando da saúde. E na volta do intervalo, a gente confere essa reportagem. Fica aí, que nós voltamos já já. Estamos de volta. Saúde da mulher é tema do programa de hoje com a ginecologista Helena Proni. A repórter Ellen Camargo foi para as ruas conferir se as mulheres estão se cuidando bem da saúde, né? E ela aproveitou ainda para colher algumas dúvidas. Vamos conferir? A senhora tem alguma pergunta em especial para o médico? Alguma dúvida que a senhora gostaria de colocar aqui para a gente poder perguntar ao médico? É sobre a menopausa, porque eu sinto muito calor, os calorão assim, sabe? Eu não faço reposição de hormônio, porque eu acho que dá umas inchadas, umas engordadas, se tem alguma coisa natural que a gente pode estar fazendo. Eu faço normalmente a mamografia anual, entendeu? E mesmo assim, se há risco da gente de surgir algum problema, porque eu conheço muitas pessoas que às vezes fazem e falam, mas eu fiz e estou com câncer. Então, essa é a minha pergunta, porque várias pessoas já me comentaram isso. Muito obrigada, Ellen. Também muito obrigada, né? A Ellen foi lá colher as perguntas pela participação das Marias aí, Maria Rita e Rosa Maria. Doutora, as perguntas, né? Uma não faz, na verdade, a reposição hormonal, porque ela acha que sente muito desconforto, calor, e quer saber se existe algo natural nessa fase da menopausa. Tem? Primeiramente, a reposição hormonal, ela é segura se bem indicada, Tá. e ela tem poucos efeitos colaterais e muitos benefícios. Então, é importante que ela consulte um médico. Sim. Para avaliar essa indicação, De se ela tem repente, sintoma. a dose que não está certa, né? Sim, ou talvez ela tenha ficado com receio de utilizar, Sim. mas se bem indicada e bem acompanhada, ela tem muitos Precisa fazer. benefícios, é indicada. Tá Tem certo. outras formas naturais de melhorar os sintomas? Tem, mas a forma mais eficaz de tratamento do sintoma é o estrogênio, é o hormônio. Tá As certo. outras formas, elas não têm tanta evidência científica que melhoram os sintomas, elas estão mais próximas do efeito do placebo. Pode ser um auxílio. Chá de amora, Sim. fitoterápicos, ainda precisam Entendi. de mais estudos para demonstrar uma eficácia próxima do estrogênio. É um auxílio, na verdade, né? Um complemento, mas o médico tem que estar ali. Sim. E a segunda participante falou sobre câncer de mama, né? Ela faz o rastreamento e ainda assim quer saber se pode surgir o câncer.
A mamografia ela não vai evitar a ocorrência do câncer de mama, Sim. ela vai fazer um rastreamento precoce, um diagnóstico precoce. Quando a gente faz um diagnóstico precoce do câncer de mama, nós temos cerca de 90%, 95% de cura. Então, não é que a gente vai evitar o câncer, a gente vai pegá-lo precocemente e fazer um tratamento com alta taxa de sucesso. Entendi. Por isso a importância de Sim. rastrear. Tá certo. E nós ficamos devendo ainda alguns sintomas do climatério, antes de ir para o intervalo. Além das ondas de calor e da irregularidade menstrual, tem muitos outros sintomas como irritabilidade, insônia, alterações sexuais, secura vaginal, perda de memória. Então são vários sintomas frequentes nessa fase e a reposição hormonal pode melhorar praticamente todos eles. Daí vem a importância. E agora, para a gente concluir, nosso tempo está quase acabando, mas acho que dá tempo. Anticoncepcional. Quantas dúvidas as mulheres têm? Existem benefícios também, mas alguns riscos. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho. Sim, é importante que a mulher procure uma contracepção, não tenha uma gravidez indesejada. Metade das gravidezes são indesejadas, então muitas mulheres deixam de procurar a pílula por medo dos riscos. Mas esses riscos são poucos se ela também é bem indicada e os benefícios também são vários. Então, redução da cólica, da endometriose, do sangramento excessivo, da anemia, reduz câncer de ovário, intestino e endométrio. E aí, falando sobre riscos e efeitos colaterais. É comum apresentar dor de cabeça, enxaqueca, náusea, sangramento irregular. Algumas reclamam de perda de libido, retenção hídrica. Em relação a riscos, a principal preocupação é o risco de trombose, mas que é um aumento pequeno numa mulher saudável sem outros fatores de risco. E o risco de câncer de mama, ele é um pequeno aumento se ela faz um uso prolongado, principalmente se começa antes da gestação, quando é muito jovem. Mas é um risco que em números absolutos é pequeno e não contraindicaria o uso. Então, o anticoncepcional ele tem muito mais benefícios do que riscos, se a gente respeita as contraindicações, claro. Tá certo, doutora. Muito obrigada pela sua participação, foi incrível. Vou convidar para voltar outras vezes, porque a gente tem muitos assuntos ainda para tratar aqui. Foi um prazer. Obrigadão. Bom, gente, é isso aí. O De Bem com Você de hoje fica por aqui. Você pode rever esse e todos os nossos programas no nosso canal do YouTube. E acompanhe também a TV Câmara pelas nossas redes sociais. Até a próxima!